Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, como nos dizia o salmista na liturgia de hoje, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É um dia de louvor, é um dia de alegria, é um dia de bendição, pois o Senhor, que prometeu que ressuscitaria, de fato ressuscitou dentre os mortos. Por amor a mim e a você, ele se entrega livremente naquela cruz, sofre o que sofre antes mesmo da cruz, assume-a, sobe nela, derrama o seu sangue, com o seu sangue redime o pecado da humanidade, com o seu sangue liberta a mim e a você da nossa escravidão, restitui a amizade com Deus que em Adão nós tínhamos perdido, e 3 dias depois ele ressuscita dentre os mortos. É isso que nós estamos celebrando. Estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor. Porém, embora hoje seja para mim e para você um dia de tremenda alegria, pois o Senhor ressuscitou, o Evangelho de hoje vem mostrar para mim e para você que a obra, embora já seja excelente e perfeita, ela ainda não está concluída. Ainda há algo a acontecer. Até este momento, 98% das promessas que o Senhor havia feito se realizaram. E os 2%, Padre? Um deles já se cumpriu, neste momento ainda não, porque o Evangelho, ele nos coloca no dia da ressurreição, no dia em que o Senhor ressuscitou, ou seja, nos coloca no domingo. Depois de 50 dias, 99% das promessas se cumpririam. Qual era a outra promessa que se cumpriria 50 dias depois? A vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Lembra que o Senhor dizia: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador, que é o Espírito do Pai, que é o amor entre o Pai e o Filho. Enviarei o meu Espírito no dia de Pentecostes. Permaneçam em Jerusalém até que essa promessa se cumpra. E nós vamos ver daqui a 50 dias que de fato a promessa do Espírito se cumpre. Biblicamente, 99% das promessas estão cumpridas. No Evangelho em questão, 98%. Daqui a 50 dias veremos que 99% foram concluídas. Mas e o 1% que falta? Já foi concluído, Padre? A obra já está concluída? Já está terminada? Não. Ainda falta algo a acontecer. Resta uma promessa feita por nosso Senhor e que até hoje não se cumpriu. E que promessa é essa? Vamos olhar aqui para o Evangelho que a gente vai descobrir juntos. Qual é a promessa que ainda não se cumpriu? Até aqui, tudo excelente, tudo maravilhoso. Mas algo ainda mais maravilhoso e tremendo está por vir. O Evangelho vai dizer assim, que quando Simão Pedro fica sabendo que a pedra havia sido removida do túmulo e que nosso Senhor não está lá dentro, ele corre e chega no túmulo. E vai dizer o Evangelho: chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás do discípulo a quem o Senhor mais amava, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, emboladinhas, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado, dobrado num lugar à parte. As faixas de linho emboladas e jogadas no chão, mas o pano que estava sobre a cabeça de nosso Senhor, ele não estava posto com as faixas, mas ele estava dobrado, enrolado e com muita delicadeza colocado no lugar à parte. E o que isso quer dizer para mim e para você? Para que a gente entenda essa parte, esse trecho do Evangelho, é preciso que a gente conheça uma história que é contada na época de Jesus. Não se tem certeza de que isso é verdade, mas ela vai muito de encontro àquilo que esse Evangelho traz para nós. Uma história do tempo de Jesus vai dizer que lá naquela época era um costume entre os judeus que as pessoas mais ricas tivessem servos a seu dispor, tivessem escravos que lhes servissem. E o desejo desses servos e desses escravos era em tudo agradar os seus senhores. O escravo, o servo, tinha no seu coração o desejo de agradar o seu amo. E ele era responsável por colocar a mesa do seu senhor. Ele montava a mesa do seu senhor, dispunha ali dos pratos, dos copos, dos talheres e colocava um pano à parte. Os judeus, antes de fazer a sua refeição, eles se lavavam as mãos e se assentavam à mesa preparada pelo seu servo e faziam a refeição. Enquanto o Senhor estava fazendo a refeição,
o escravo, o servo, ele precisava sair da vista do seu senhor. O senhor precisaria comer na paz de Cristo, amém, sem ser incomodado. Mas o servo ficava à distância, longe da vista do seu senhor, observando tudo o que acontecia. O senhor não estava vendo, mas o servo estava ali de prontidão. E o senhor poderia se levantar da mesa e dar 2 sinais ao seu servo, ao seu escravo. Ele poderia dizer para o escravo com um gesto: eu já acabei, venha retirar a mesa. Ou ele poderia dizer: eu ainda não acabei, não toque, porque eu vou resolver algo e vou retornar para terminar de comer. E qual era o sinal que o servo dava qual era o sinal que o Senhor dava ao seu servo para dizer: recolha ou deixe? O Senhor, ele tinha um paninho que não era usado para se lavar as mãos, porque nós sabemos que os judeus, eles seguiam aqueles preceitos todos, rituais de purificação e tinham que se lavar, mas havia ali um paninho que era usado para que o Senhor limpasse os resíduos de comida que ficavam pela barba. Ele limpava os dedos, purificava na água, aquela coisa toda, e havia um paninho que ficava ali para que ele pudesse retirar os resíduos da sua barba. Se o Senhor dobrasse este pano, colocasse do lado e se levantasse para ir fazer alguma coisa, o servo que estava lá, observando tudo, vendo aquele lenço dobrado, ele não ousaria se aproximar da mesa, porque ele estava entendendo com aquele gesto ali: o meu senhor se levantou, mas ele ainda não terminou a refeição, ele vai voltar para concluí-la, enquanto isso eu vou aguardar. Agora, se o Senhor limpasse a barba, embolasse o pano e jogasse ali, o servo que de longe estava vendo ia entender: ele já embuchou o pano, agora eu vou lá e vou retirar todas as coisas, vou limpar a mesa, para que a mesa fique arrumadinha e eu possa montá-la mais tarde, para quando ele voltar a fazer a sua refeição. Como é que estava o pano que estava sobre a cabeça, sobre a barba de nosso Senhor? Quando Simão Pedro chega no túmulo, junto com João e junto com aquelas mulheres, as faixas de linho estão como? Elas estão emboladas e jogadas no chão. Mas como é que estava o pano que cobria a face? Como é que estava o pano que cobria a barba? Dobradinho. E por que nosso Senhor pensou nisso? Só por causa da história? Não, porque nós nem sabemos se essa história é verídica. Mas naquela época havia um costume de que ladrões fossem até túmulos e os saqueassem os bens daqueles que estavam ali sepultados e roubassem até mesmo os corpos. Só que quando os corpos eles eram roubados, os ladrões passavam, saqueavam e levavam os corpos, eles não tinham o cuidado de dobrar a mortalha, de dobrar ali o sudário, deixar num cantinho para que não se despertasse dúvida. Não, eles roubavam o corpo e jogavam ali, deixavam tudo largado. Jesus não, ele pensa: peraí, já sabendo dessa história e já sabendo que os ladrões não têm cuidado com o corpo daqueles que são sepultados, eu vou deixar aqui dobradinho para que eles entendam: eu não fui roubado, mas eu ressuscitei verdadeiramente como eu havia dito que aconteceria. E diz a palavra: então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Quando João ele entra no túmulo e vê aquela mortalha e vê aquele pano dobrado, ele vê e acredita naquilo que nosso Senhor havia dito: vou passar pelo que vou passar, vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Quando ele vê dobrado, ele entende: nosso Senhor ressuscitou, mas a obra não está completa, porque este pano está dobrado. Nosso Senhor está me dizendo: ele ainda não concluiu a obra, ele vai voltar para terminar aquilo que ainda não concluiu. Qual é a promessa então que resta a se realizar em nosso meio, a se realizar em nosso tempo ou nos tempos vindouros? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse evangelho e com tudo aquilo que nós ouvimos aqui, nosso Senhor está dizendo: dobrei os lençóis para que os meus discípulos acreditassem e também dobrei para que vocês acreditem. Ressuscitei dos mortos. A obra foi tremenda, foi maravilhosa, mas eu ainda não terminei e eu vou voltar.
nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, que ascendeu, que voltou ao Pai e que lá está construindo uma morada para mim e para você, Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas preste bem atenção no que o padre está dizendo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e não para buscar quem diz que vai à igreja, e não para buscar quem é esquentador de banco de missa dominical. Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus, aqueles que permanecem fiéis no tempo da ausência física de nosso Senhor, que não é uma ausência, nós sabemos. Ele se dá a nós na Eucaristia, está aqui fisicamente presente, mas Ele vai voltar para buscar aqueles que nesse tempo têm sido fiéis a Ele. Como você tem se comportado nesse tempo? Como você tem sido? Você tem sido fiel ao Senhor ou você tem andado em infidelidade? Você tem andado em rebeldia, como o povo que o crucificou? Como é que você tem vivido nesse tempo? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem lutado para agradar o coração de Deus com uma vida santa, com uma vida pura? Você tem lutado verdadeiramente para viver aquilo que nosso Senhor espera de você? Ou você ainda tem permitido que o pecado grace sobre o seu coração? Minha gente, prestemos atenção. Ele morreu por amor a nós, amém? Ele morreu por amor a nós, amém? Ressuscitou também para nos ressuscitar a esperança, amém? Com a sua morte nos deu vida nova, amém? Mas Ele vai voltar. Ele foi, está com o Pai, mas Ele vai voltar. E vai voltar para buscar aqueles que são santos. E padre, então eu estou lascado. Estou lascado porque santidade aqui para mim está um negócio bem difícil. Não está não. É você que está fazendo corpo mole. Sou eu que estou fazendo corpo mole. Olha para a vida dos santos. Tantos santos que num primeiro momento da sua vida viveram a vida louca, como se diz a música por aí. Viveram a vida louca. Viveram uma vida completamente alheia a Deus. Olha para Santo Agostinho. Que homem perverso. Que homem pecador. Mas depois que se encontra com a graça do Senhor, se rende, se quebranta e luta para viver a santidade. Olha para São Paulo, que hoje nos falava na liturgia. Homem perverso, matava os cristãos, perseguia, mas depois que se encontra com o Senhor naquele caminho para Damasco, se permitiu tocar pelo Senhor e transformar por Ele. A santidade é possível sim, só não vai ser possível àqueles que fazem corpo mole. Vamos parar de fazer corpo mole, minha gente? Vamos acordar para a vida? Nosso Senhor está voltando. E os sinais nesse tempo, eles têm sido muito claros. Só não enxerga quem não quer. Acordemos para a vida. A obra até aqui foi tremenda. A obra até aqui foi maravilhosa, mas ela ainda não está concluída. Nosso Senhor voltará. Amém? Nosso Senhor voltará. Amém? Não me deixa perder a voz não, que eu ainda tenho mais 2 missas hoje. Nosso Senhor voltará. Amém? Quer voltar para te buscar. Seja santo, para que você seja levado por nosso Senhor. Feche um pouquinho os teus olhos, incline a sua cabeça. E nesse momento, eu quero cantar com você uma canção que é muito bela. Eu não sei se você conhece. Se você não conhece, não tem problema. Fique com os seus olhos fechados e a escute. Se você conhece, cante conosco e diga para o Senhor. Faz dessa canção a tua oração e diga para Ele: Senhor, onde estás? Também eu quero estar. Ao teu lado quero ficar, meu Deus. Eu descobri qual é o meu lugar. O meu lugar é ao teu lado. Eu espero o grande dia, aonde não haverão mais dias, aonde o eterno me alcançará. O Senhor tem me prometido e eu espero por esse dia. Eu prefiro o vale contigo do que até as mais altas montanhas, pois eu sei que a visão lá de cima já nem se compara com a tua beleza. Cumpre a tua promessa, Senhor. Vem ao meu encontro. Maranata. Vem, Senhor Jesus. O Senhor me prometeu. E como eu sei que até aqui tudo o Senhor cumpriu, eu sei, o Senhor não falhará na sua última promessa. Por isso, ajuda-me, Deus Espírito Santo, a me preparar para esse dia. E enquanto eu me preparo, eu digo: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Cumpre a tua promessa. Vem me buscar, meu Pai. Ansioso, eu espero o dia da tua vinda gloriosa. Eu sei que tu virá e por isso eu canto: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor
Jesus. Ao teu lado quero ficar. Eu descobri qual é. Eu espero o grande dia, onde não haverão mais dias, onde o Eterno me alcançará. Prefiro o vale contigo do que até as mais altas, pois eu sei que a visão já nem se compara. Se você sabe, canta. Eu tenho saudades de ti. Eu tenho saudades de ti. Saudades do meu. Que eu não fui feito para esse mundo. Tenho esperado. Vem me buscar, meu Pai. Ansioso. Se você sabe, vamos juntos, do início. Onde estás, também quero estar. Declare. Onde estás, também quero estar. Ao teu lado quero ficar. Ao teu lado quero ficar, meu Deus. Eu descobri qual é o teu lugar. Eu espero onde não haverão, onde o Eterno me alcançará. Prefiro o vale do que até as altas, pois eu sei que a visão já nem se compara, a tua beleza. Eu tenho saudades de ti, canta. Eu tenho saudades do meu lugar, que eu não fui feito. Tenho esperado. Vem me buscar, meu Pai. Ansioso da tua vinda. Gloriosa, eu sei que tu virás. Se você sabe, cante Maranata. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, canta a igreja. A voz da igreja, Maranata, Maranata, aleluia, vem Senhor, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
para terminar, a voz da igreja, canta forte, Maranata. Maranata, cumpre a tua promessa, Senhor. Maranata, Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Confiando na tua promessa, cantamos ao Senhor.